No dia de hoje, eu cumprimento a cada um dos meus queridos e amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? No vídeo de hoje, meus queridos e amados irmãos, vamos estar lendo um tema bem interessante que vai tirar a dúvida de muita gente no dia de hoje. A leitura do capítulo está em 1 aos Coríntios, capítulo 7, o versículo é o de número, leia comigo, o versículo de número 26, vamos começar lendo 26 e logo mais o 27, vamos entender o que Deus quer falar conosco, amém? Olha só o que diz 1 aos Coríntios 7, 26. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Quer dizer o que? Está casado? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. O porquê que Paulo falou isso nesse contexto aqui? Se Jesus era a favor do casamento, se Deus era a favor do casamento, por que que Paulo aparentemente se posicionou do jovem não casar? Porque casar é uma coisa boa, casar livra o homem de muitos problemas. Um homem casar com a mulher certa livra ele de muitas mulheres erradas, em nome do Senhor Jesus Cristo. O porquê que Paulo falou isso? O interessante é a gente perceber o contexto, porque Jesus era a favor do casamento. Jesus falou assim, ouviste o que foi dito. Jesus falou para os fariseus assim, ouviste o que foi dito aos antigos. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Ou seja, Jesus era a favor do casamento. Jesus replicou o que Deus falou no Gênesis capítulo 2, quando Adão e Eva, quando Deus fez Adão e Eva, Jesus falou assim, o homem, não estava falando de Adão e Eva, estava falando do homem mais para frente, o homem do futuro. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Se Deus e Jesus, se Paulo era discípulo de Jesus, ele tinha que ter essa informação de que o homem tem que casar com uma mulher. Por quê? Porque Jesus era e é a favor do casamento. Deus era e naquela época era e ainda é até hoje a favor do casamento. Se Deus e Jesus era a favor do casamento, por que que Paulo falou não busques mulher? Porque aqui o importante é a gente entender o contexto. O contexto daquela época era um contexto difícil, um contexto em que as pessoas eram maldosas. Na época de Corinto, era muita coisa errada que havia naquela cidade. Por exemplo, homicídio, mentira, prostituição, todo esse contexto estava inserido naquela época.
Para você ter uma ideia, até mesmo os líderes espirituais, de uma certa forma, era influenciado, porque era tanta podridão naquela cidade que, se os líderes junto com a igreja não vigiassem, era perigoso eles ficarem com os mesmos hábitos da cidade de Corinto. E Paulo, vendo isso, os jovens no meio daquele contexto, inserido no meio daquele contexto, ele quis poupar os jovens das coisas erradas. Não que Paulo era contra o casamento, mas ele queria poupar as pessoas, todo mundo ali. Paulo queria poupar todo mundo das coisas erradas que se tinha naquele contexto. Ou seja, Paulo aqui não era contra o casamento, Paulo era a favor do casamento, mas como ele queria proteger ainda mais os jovens solteiros, ele aconselhou a não casar. Mas Paulo não era contra o casamento, Paulo somente queria proteger as pessoas das mentiras, das fofocas, da prostituição, dos homicídios, de tanta coisa errada que ele via, do sistema carnal que vivia a cidade, do sistema podre que às vezes até poderia até influenciar na vida cristã de quem estava tentando buscar uma vida melhor com Deus. Então Paulo não era contra o casamento, que nem muitos pensam por ler esse versículo aqui, ó. O versículo 27: estás ligado à mulher, casado, não busque separar-te. Estás livre da mulher, não busque a mulher. Não que Paulo era contra, mas Paulo queria apenas poupar cada pessoa que estava inserido naquela cidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até o próximo vídeo.